Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia, podendo falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, que é verdadeira, que é fiel. E eu estou muito contente de você estar me ouvindo. Então eu creio que será muito edificante, muito abençoado para mim e para você a palavra de hoje, amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 67. E o Salmo 67 diz o seguinte, irmãos: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa palavra vai ser maravilhosa ao meu coração, ao teu coração, porque aqui nós estamos falando de um Deus que abençoa o teu povo, um Deus que abençoa os teus filhos, um Deus que quer te abençoar, que quer me abençoar. Então nós vamos entender hoje, irmãos, como é bom servir a Deus, como é bom colocar os nossos caminhos perante Deus, como é bom louvar esse Deus que é maravilhoso para comigo e para contigo. Amém? Esses salmos aqui, irmãos, a gente vê que ele é um repleto louvor, um louvor a Deus, de todas as formas. Que todos os povos, todas as nações louvem a Deus. Aqui, nesse tempo, a gente não sabe exatamente quem foi o escritor desses salmos, não tem muito por certo, mas aqui está dizendo algo que é universal, irmãos, é sobre todos os povos e nações, desde o passado, o presente e o futuro, todos os povos. Aqui está incentivando a gente a louvar a Deus com o nosso coração, louvar a Deus com a nossa mente, louvar a Deus com todo o nosso ser. Então a gente vê, irmãos, que todos os grandes profetas, os grandes líderes, grandes reis, todos louvaram a Deus. A gente vê que desde aquele tempo de antigamente, podemos citar algumas histórias, alguns momentos marcados aqui na palavra de Deus, do tempo de Josué, depois que conquistou a terra prometida, de Israel também, nessa prosperidade que teve sobre o rei Davi, o rei Salomão, depois da libertação que Deus deu também ao rei Ezequias, daquele período da volta do cativeiro e da reconstrução do templo também da cidade de Jerusalém, sobre o tempo de Zorobabel, Esdras, Neemias e tantos outros nomes aqui, irmão, a gente pode citar nos tempos também de Moisés, Arão, e a gente vê que o contexto desses salmos aqui, ele tem bastante característica de uma passagem que está em Números 6, do 22 ao 27. Depois vocês podem ler também para vocês verem mais ou menos o momento. Mas não temos ao certo quem é o autor. Mas uma coisa nós temos a certeza: louvemos a Deus de todo o nosso coração. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Olha só, louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso para conosco, benigno, bendito, E nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O rosto de Deus, irmãos, que clareia, que dissipa toda tristeza, toda enfermidade, toda maldade, todo pecado. O brilho do Espírito Santo de Deus tem o poder para desfazer todas essas coisas, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Olha que lindo, irmãos, essa passagem, que lindo essas palavras, que todos os povos devem adorar a Deus. O nosso Deus, ele é digno de toda a honra, toda a glória e louvor. A graça e a misericórdia de Deus para conosco, irmãos, é algo inimaginável. Não temos como medir o amor e a graça que Deus tem para conosco, porque é algo tão superior ao nosso raciocínio, que dá a condição de eu e você permanecermos de pé. Quantas vezes nós pecamos, nós erramos, nós enfraquejamos, nós pensamos em desistir, quantas vezes isso vem na nossa mente, que as coisas parecem que não vai dar certo, mas Deus de Israel, Deus que tudo vê, irmãos, nosso Deus que está nos céus, olhando para nós,
E Ele é digno de toda a honra, toda a glória e louvor, porque Ele vai trazer o socorro, assim como Ele trouxe para todos os povos, todas as passagens que está escrito sobre a palavra de Deus, tantos momentos que Deus trouxe o socorro, trouxe o fortalecimento, tirou o povo do cativo. Quantas vezes Deus fez isso, irmãos? E nosso Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Ele continua abençoando os teus filhos, Ele continua abençoando a mim e a você. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele julga todas as nações e guia o teu povo para os caminhos corretos. Então, aqui a gente vê que Ele continua dizendo, enfatizando, olha só, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que todas as pessoas possam enxergar Deus em mim, Deus em você, que nós possamos transmitir isso tudo que Deus está fazendo na nossa vida para os demais irmãos, irmão. Aqui está enfatizando muito essa relação especial nesse contexto com o povo de Israel, essa aliança que Deus tem com esse povo. Então a gente tem que permanecer nessa aliança, irmãos, porque essa aliança é eterna. Desde o povo antigo até os dias de hoje, essa aliança está de pé, está em vigor, porque Deus nos concedeu esse privilégio de sermos o teu povo. Então, irmãos, a gente está numa posição abençoada. Assim como o povo de Israel, nós somos um povo abençoado. O Senhor provou o teu amor para toda a humanidade. O amor de Deus para com o povo, comigo, contigo, com o povo de Israel naquele tempo, né? Que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar esperança, para nos dar a vida e vida eterna. Então, irmãos, a gente tem proteção em Deus. Em Deus a gente tem socorro. Em Deus a gente tem salvação. Então eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero fazer você refletir sobre essa passagem, sobre esses salmos. Louve a Deus por tudo, irmãos. Louve a Deus que é digno de glórias e louvores. Louve a Deus porque Ele tem o controle da tua vida nas mãos. Então o que você está passando é pequeno para Ele, não é nada para Ele. Basta simplesmente uma palavra de Deus, Ele muda a tua história. Então entenda, irmãos, que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos simplesmente adorar a Ele, simplesmente devemos nos prostrar ao Senhor e falar: Senhor, eis-nos aqui, faz a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é perfeita e ela é agradável. Nós somos errados, nós muitas das vezes não entendemos, mas Tu és perfeito, Senhor. Então a gente vê aqui, irmãos, que a gente tem todos os motivos do mundo para adorar a Deus e agradecer a Deus. Pois nós estamos aqui podendo falar do nome dEle, você está aí podendo me ouvir, porque Deus está permitindo, Deus está te concedendo esse momento de reflexão, que Ele te ama, que Ele cuida de ti, que Ele quer mudar a tua história, mas você precisa aprender, você precisa entender o que é que você está passando, precisa amadurecer nos caminhos do Senhor, porque tudo existe um propósito perante Deus, tudo existe um propósito. Ei, quantas vezes o povo lá atrás, vamos ver, vamos voltar a relembrar um pouquinho para a gente entender, os povos, vendo a proteção dada aos israelitas lá naquele tempo, eles tinham motivos de se submeterem a Deus, porque eles viram todas as humilhações. Olha a humilhação dos egípcios que foram derrotados pelas pragas. Vocês lembram? Todas as pragas que aconteceram, que Deus usou Moisés, as 10 pragas, e Deus, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar que o domínio pertence a ele. E ali aquele povo ali, sabe, sofreu todas essas pragas, sofreu todo esse flagelo, todas essas coisas que Deus permitiu para mostrar que Deus cuida do teu povo. E Deus resgatou o povo do Egito e levou para o deserto. Ali é onde eles passaram por muitos anos sendo lapidados por Deus, um povo de dura serviço, um povo duro de coração, irmão. A gente vê que o povo murmurava demais contra Deus, mesmo Deus dando tudo que eles necessitavam. Lembra também de Nabucodonosor? Lembra? Que dominava tantas nações, ele dominava praticamente o mundo. Se pudéssemos colocar nos dias de hoje, ele seria tipo um presidente geral, um presidente universal que comandava todas as nações. Que era mais de centenas de nações que ele dominava, que Deus permitiu ele dominar. Mas quando subiu aquilo no coração dele, de querer ser algo, querer ser maior que Deus, o que Deus fez? Essa
passagem está lá em Daniel 3. O que Deus fez? Abateu ele e tornou ele um animal. Tirou o raciocínio daquele homem. Por 7 tempos aquele homem ficou andando que nem um cachorro no mato, comendo mato, crescendo pelo no corpo, dia e noite, sem raciocínio. E depois que Deus trouxe de volta o raciocínio para ele, ele se prostrou e falou: eu não sou nada. Senhor, glorificado seja teu santo nome, porque tu és Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o verdadeiro Deus, o único Deus que devemos temer e adorar e exaltar, porque Ele tem o domínio de todas as coisas em sua mão. Em sua mão. Então, Deus tem a forma certa, a maneira certa de proteger o teu povo, de salvar o teu povo, de tratar com o teu povo. E nós, irmãos, eu, você que está me ouvindo, nós temos a promessa de Deus, a promessa que foi dada lá em Abraão, que todos os descendentes dele seriam abençoados nessa terra. Eu e você temos essa aliança, pois nós servimos o Deus que tudo pode, e nós seremos obedientes a Ele, e eu sei que tudo fará por nós, irmãos. Deus santificou e protegeu o povo de Israel, e assim Ele continua protegendo a nós, que somos o teu povo escolhido. E Ele vai nos conduzir, irmãos, cada dia mais para a tua bondade, cada dia mais para a tua justiça. E Ele sempre terá todos os motivos para receber a nossa adoração até os dias de hoje. Então, irmãos, não se esqueça de adorar a Deus, não se esqueça de glorificar a Deus. Vamos parar de murmurar, vamos parar de questionar, vamos parar de perguntar o porquê e simplesmente adorar a Deus, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, tudo o que Ele faz nas nossas vidas é perfeito. Nós não entendemos porque somos limitados, mas Deus não. Deus, Ele enxerga tudo aberto, nu e patente aos olhos dele. Ele enxerga a nossa história do início ao fim. Então, irmãos, Ele tem todo o domínio sobre mim e você. Então, o que você está passando, muitas das vezes é necessário para que você amadureça. Eu estou passando certas coisas porque eu tenho que amadurecer, para que Deus possa cada dia mais nos usar conforme a tua vontade, para ensinar, para levar a salvação para todos os povos, para mostrar que todos os povos devem se render e louvar e adorar o nome dele, que é digno de toda a honra, toda a glória e louvor. Amém? Então esse é o louvor de hoje, irmãos. Essa é a palavra de hoje. Louve a Deus sobre todas as circunstâncias. Adore a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo que está acontecendo na tua vida, adore a Deus. É que nem Jó. Estava passando todas as coisas terríveis na sua vida. Era um homem íntegro, fiel, se desviava do mal. Sim, todas essas coisas ele fazia. Mas quando Deus colocou ele à prova, quando ele quis mostrar para o inimigo que não, ele não serve pelo que eu dou para ele. Ele me serve, ele me adora porque ele me ama, porque ele crê em mim. E dito e feito, irmãos, aquele homem passou todas aquelas dores, todas aquelas perdas, coisas terríveis que eu acredito que muitos de nós não suportaríamos. Mas ele não abriu a boca para amaldiçoar, ele não abriu a boca para praguejar, ele não abriu a boca para murmurar, pelo contrário, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Irmãos, e depois que aquele homem foi aprovado por tudo aquilo que estava passando, ele disse: antes eu ouvia falar de Deus, hoje os meus olhos contemplam a Deus, enxerga Deus. Que nós possamos ser assim, irmãos, em todas as circunstâncias. Venhamos adorar a Deus, venhamos agradecer a Deus, colocar a nossa fé, nossa confiança em Deus, porque o nosso Deus tem todo o domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre tudo, irmãos, e certamente Ele vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar, porque Ele nos ama e Ele nos chamou para ser seu povo. E quem é que um pai não gosta de abençoar um filho? Se nós aqui na terra, que somos limitados, somos fracos, gostamos de dar, eu não sou pai ainda, mas eu sei que um pai e uma mãe tem o prazer de abençoar o teu filho, de dar as coisas para o teu filho, dar amor, dar tudo que o filho precisa. E Deus fala na sua palavra: quanto mais eu, que sou o Deus de Israel, quanto mais eu, que sou o Pai das nações, que sou o Deus Todo-Poderoso. Então, venhamos nos sentir amados por Deus, irmãos. Por mais que os nossos olhos enxergam ainda,
mas nós venhamos sentir o amor que Deus tem por nós, até que nós venhamos ser aprovados por Deus e possamos enxergar Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine o teu coração, irmãos, que você fique cada dia mais forte em confiança, em fé, pois grandes coisas Deus fará em nosso meio. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te capacitar cada dia mais para que você tenha o discernimento dessas palavras, que você é filho amado, que Deus te ama, que Deus só quer ouvir a tua voz, você adorando, glorificando Ele, e o resto Ele fará na sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, meu irmão. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Não se esqueça de entrar na página e curtir. É só você apertar o botãozinho curtir, irmão. Você vai me ajudar muito. Amém? Não se esqueça também de se inscrever lá no YouTube. Inscreva-se no canal. É só você clicar também em inscrever-se e você pode estar acompanhando todas as coisas que eu vou postando, irmão. E você me ajuda a levar a palavra de Deus, para que você também seja um canal de bênção na vida das pessoas, levando a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.